Vamos falar sobre igreja. Muitas vezes a gente tem a sensação de que a igreja é meio estática, né? Parece uma organização com suas regras, sua estrutura. Mas a ideia original era bem diferente. Era de um organismo vivo, dinâmico, sempre em movimento. Então, é essa tensão que a gente vai explorar agora, para tentar redescobrir o que é de verdade ser uma comunidade de fé viva. Para começar, vamos direto a uma pergunta fundamental. O que é, afinal de contas, define uma igreja? Se a gente parar para pensar, a primeira imagem que vem à cabeça para muita gente é o prédio com a cruz, o pastor lá na frente, o evento do domingo. Mas espera aí, será que é isso mesmo? Será que esses elementos realmente capturam a essência do que a igreja deveria ser? Para achar essa resposta, a gente precisa olhar além dos tijolos e dos títulos. Vamos começar quebrando duas ideias que são super comuns, mas que talvez estejam um pouco equivocadas. A de que a igreja é um lugar sagrado e a de que a liderança é uma espécie de hierarquia de poder. Olha que interessante, lá no Antigo Testamento, a presença de Deus estava ligada a um lugar físico, o templo. Só que aí o Novo Testamento chega e, bum, vira essa chave de um jeito radical. A morada de Deus não é mais um prédio de pedra, mas a própria comunidade. Como diz o apóstolo Pedro, os seguidores de Jesus são as pedras vivas, que constroem uma casa espiritual. Ou seja, o sagrado não é o lugar, são as pessoas. E quanto à liderança? Essa ideia de um clero, uma classe espiritual meio que superior, separada do resto do povo, não se encaixa no Novo Testamento. A proposta de Jesus inverte essa lógica. Liderar não tem a ver com poder ou ser dono da comunidade. Tem a ver com servir. Os líderes são, na verdade, servos da comunidade, que guiam pelo exemplo, não pela imposição. E o mais fascinante é que os termos originais para líderes descreviam o que eles faziam, a função deles, e não um título. Pastor fala de cuidado, de pastorear mesmo. Bispo vem de uma palavra grega para supervisão, alguém que olha pelo todo. E presbítero era alguém mais experiente, um ancião. Todas são descrições de serviço, não degraus numa escada de poder. Certo. Então, se a igreja não é, em primeiro lugar, um prédio ou uma hierarquia, o que ela é? Qual é o coração disso tudo? A resposta está num conceito central, uma palavrinha grega que define a essência da vida em comunidade para os primeiros cristãos. Essa palavra é koinonia. E olha, isso vai muito além de um encontro social ou de um bate-papo depois do culto. Koinonia significa comunhão profunda, um compartilhamento de vida de verdade, onde as pessoas estão unidas por fé, compromisso e cuidado umas com as outras. É a base de uma comunidade que pulsa. E isso não era só uma ideia bonita no papel, não. Esse versículo de Atos mostra que a koinonia era uma prática fundamental da igreja primitiva, tão essencial quanto o ensino, a adoração e a oração. Era um dos 4 pilares que sustentavam aquela comunidade cheia de vida. Essa ideia de vida compartilhada se aprofunda ainda mais. Uma comunidade viva entende a espiritualidade de forma integrada. Ela rejeita essa ideia de que a fé pertence a uma caixinha separada da vida do dia a dia. Muito do nosso pensamento foi influenciado pela filosofia grega, que vê o corpo como algo inferior, quase uma prisão para a alma. A visão bíblica, por outro lado, é bem diferente. O ser humano é uma unidade. O corpo não é o inimigo. Pelo contrário, é chamado de templo do Espírito Santo. Ele tem dignidade, valor e é parte fundamental da nossa espiritualidade. E o que isso muda na prática? Basicamente tudo. Se o corpo e a matéria têm valor, então a fé transborda para o resto da semana. O trabalho de um professor ou de um artista se torna tão espiritual quanto o de um missionário. Cuidar da saúde vira uma prática espiritual. A salvação não é só para a alma, mas para a pessoa inteira. Todo dom, toda profissão pode ser usado para um propósito maior. E tudo isso nos leva ao propósito final de uma comunidade assim. Uma igreja que é um organismo vivo, que respira, não existe só para si mesma. Ela tem uma missão que transborda, que vai para fora, para o mundo ao redor. O foco precisa ser para fora. Uma igreja viva e relevante derruba as 4 paredes, sejam elas físicas ou mentais, e se envolve de verdade com as necessidades da sociedade. Ela não é um clube fechado, mas um centro de serviço e de bênção para todos. Para que essa missão aconteça, é fundamental diferenciar a forma do conteúdo. O conteúdo, que é a mensagem do Evangelho, não muda, é a essência. Mas a forma, os métodos que a gente usa para comunicar, essa precisa ser flexível. Paulo usou cartas, a tecnologia da sua época, hoje a gente usa ferramentas digitais. A forma muda, mas a essência tem que permanecer. Para a gente resumir, podemos identificar 4 marcas bem claras de uma igreja viva com base naquele retrato de Atos 2.
É uma igreja que aprende, que se aprofunda no ensino. É uma igreja que ama e compartilha, que pratica a koinonia. É uma igreja que celebra, com uma adoração vibrante. E por último, é uma igreja que alcança, que vive a sua missão no mundo. E no final, a gente fica com essa pergunta para refletir. Como seria se as nossas comunidades de fé funcionassem mais como um organismo vivo, interconectado, adaptável, focado em servir, e menos como uma organização estática e rígida? A resposta para essa pergunta pode, de fato, transformar tudo.